Manaus, para lembrar, é a segunda capital com maiores índices de favelização no país, perdendo apenas para Belém do Pará. E o estado do Amazonas é o estado que mais tem favelas, ou pessoas vivendo em condições, né, de submoradia, o que ultrapassam 50% dos cidadãos amazonenses. Então, veja bem, essas medidas que são, para usar os termos, né, digamos assim, que se utiliza normalmente para falar de Zona Franca, que são medidas de desincentivo, de desestímulo às atividades econômicas já existentes, elas indubitavelmente apontam no sentido não apenas da retirada de parte das atividades que já estão aqui, tanto a dos polos eletrônico quanto agora do polo de bebidas, não é? Como também anunciam, digamos, o fim de futuros investimentos. Quer dizer, você simplesmente acaba com dois setores ou minimiza muito o impacto deles sobre a economia privada, quer dizer, na relação de mercado que envolve contratação de força de trabalho, porque todas as empresas demandam força de trabalho, e essa redução, digamos, do número de trabalhadores contratados significa também redução da massa salarial, vinculada àquelas atividades que vão ser encerradas, e redução da massa salarial significa redução também do consumo, e redução do consumo impacta tanto o comércio de maneira muito mais direta, o setor de serviços, quanto a arrecadação pública, que já perderia por conta das indústrias, mas perde também por conta do comércio. Tem uma repercussão generalizada, não é, sobre a economia local, né, mas não apenas local, porque parte das receitas decorrentes da Zona Franca também são convertidas em transferências para os municípios do interior. Agora, o que eu acho muito importante sublinhar é que me parece que está no cenário não apenas uma política, digamos assim, de liquidação da Zona Franca de Manaus. Isso me parece óbvio, né? Eu acho que tem uma outra dimensão que está associada ao conjunto de estímulos, aí sim, que vêm sendo dados pelo governo federal de maneira muito clara, não é? E dito, inclusive, publicamente, desde o dia 22 de abril de 2020, que é a ideia de passar a boiada relativa à liquidação das formas de controle e fiscalização ambiental, estímulo a atividades ilegais de garimpo, estímulo à atividade mineradora, estímulo ao agrobusiness, estímulo ao uso de pesticidas. Portanto, não é apenas a Zona Franca que está em causa. O que está em causa também é uma coisa que seria importantíssima, inclusive nas negociações internacionais e nas eventuais novas formulações de projetos para o Brasil, que é o lugar da Amazônia, não é? Como bioma, como ecossistema, como lugar em que habitam grupos humanos altamente criativos que vêm mantendo a floresta em pé há séculos. Então, na verdade, temos uma ação virulenta do governo federal contra, digamos, o que já existia do ponto de vista da economia, mas também contra os trabalhadores de uma maneira geral, os povos indígenas, os ribeirinhos, os quilombolas, e contra o ambiente. Então é algo realmente, eu diria que esse é um ato de necropolítica, não é indubitável e muito bem pensado. Me parece mesmo sistemático. A gente, inclusive aqui na Band News, a gente deu várias informações a esse respeito. São atos sequentes, concatenados em relação à Zona Franca de Manaus, que é o modelo que sustenta esse Estado. E é um Estado que, ainda que haja uma série de críticas a respeito da forma, né, se essa Zona Franca realmente evita a devastação, porque ela também ocorre no sul do Amazonas, ela também é estimulada em discurso por políticos que são adversários do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro também, mas este é o Estado mais preservado
nessa parte da floresta amazônica. E aí, professor, o senhor falou de uma série de atos da boiada, né? Mas aí a gente tem também a desestruturação patente, isso é muito claro, dos órgãos de fiscalização e uma série de medidas de fragilização de atos administrativos. Essa semana mesmo a Folha de São Paulo publicou uma matéria, a gente falou aqui na Band News, sobre a fragilização da proteção de terras indígenas, onde vivem povos isolados, povos que têm uma série de garantias de proteção, estão sofrendo risco, já foram mortos, estão sendo alvos de violência, mas são terras que têm um olhar muito grande, né, das pessoas que têm interesse de exploração mineral e dessa forma predatória, como o professor Marcelo Seráfico colocou. Professor Marcelo Seráfico, eu também queria ouvir o senhor, porque essa semana mesmo nós falamos a respeito, eu conversei com o senhor fora do ar, de como essa estratégia política do presidente Bolsonaro conseguiu atingir a única coisa que unificava a bancada do Amazonas, que era a Zona Franca de Manaus. Eles podiam divergir, podiam brigar, ser adversários, mas quando chegava o assunto Zona Franca de Manaus, havia uma unificação. E o método do presidente Bolsonaro, que é rachar, dividir, acontece também neste ângulo do funcionamento da bancada. Sim, Rosiane, isso me parece bastante claro também, né? Veja, normalmente, por conta do lugar que Nordeste e Norte do Brasil ocupam nos projetos de desenvolvimento traçados para o país ao longo das décadas, não é? Que lugar é esse? É sempre um lugar periférico, secundário, como fonte de matéria-prima e de força de trabalho, mas nunca como destino de investimentos e de mecanismos de articulação, digamos, de dinamização econômica mais consistentes. Com essa medida do IPI, o que aconteceu? Me parece que, de um lado, sim, o governo federal cria meios através dos quais a própria região Nordeste se torna mais atrativa, não é? Por outro lado, ele fragiliza a posição dos governos estaduais e das prefeituras, portanto, centraliza ainda mais poder no governo federal, mas o que é fundamental para nós, aqueles argumentos que permitiam a unidade entre bancadas do Norte e do Nordeste em torno das perspectivas de desenvolvimento regional, e eu não vou aqui me dedicar a falar se essas perspectivas de desenvolvimento regional estão corretas, estão incorretas e por quê, mas apenas registrar que havia essa possibilidade de articulação. Com esse tipo de medida, ele isola, digamos assim, a Zona Franca do resto do país, não é? Ou isola este tipo de mecanismo e cria uma condição difícil de rearticulação do ponto de vista das bancadas. E mais difícil ainda, quando a própria bancada do Amazonas não está unificada, né? Há 2 deputados, pelo menos, que não se manifestam, não é? Contrários a essas medidas, e mais, quando o governador do próprio estado não faz uma oposição enfática a esse tipo de medida, indo apenas tratar da questão do ponto de vista judicial, né? Então, o que acontece? A esfera política se esvaziou, não é? E agora, aquilo que unificava, com problemas, é verdade, que unificava o discurso e que unificava, digamos assim, a bancada e a articulação da bancada para fora do Estado, não é? No tratamento de outras questões, inclusive aprovando projetos, apoiando leis e por aí vai, isso aí parece ter perdido efeito. Quer dizer, essas condições foram alteradas. Por isso que não se trata de uma medida impensada, não se trata de uma medida que foi tirada digamos assim, da manga da camisa de uma hora para outra. Ela é sistemática, né? Ela vem sendo anunciada, o que é muito pior, porque revela o descuido, não é, de parte das nossas lideranças em torno da defesa daquilo que é fundamental e quase que exclusivamente a base de dinamização econômica do estado do Amazonas, né? Porque, veja, a outra base, que é a Petrobras, também está sendo dinamitada, que é uma base importante, não é? Do ponto de vista da própria contribuição de ICMS. Então, você tem um governo que tem promovido, de fato, uma verdadeira guerra contra a Amazônia, né? E do ponto de vista do Amazonas, uma guerra mais intensa,
não é se utilizando de várias armas. É que alguns deputados e parte, quer dizer, como você bem mencionou, aqui no Amazonas passamos por esse vexame, do meu ponto de vista, de condecorar um presidente da República que agiu de maneira absolutamente irresponsável na crise da pandemia. Quer dizer, então você tem uma bancada desconectada, né? Eu estou falando da bancada estadual agora, né?